Deixa eu agora o Teams aqui começar a gravar, para a gente poder iniciar. Legal. Bom dia, professor Adriano, bom dia a todos vocês. Boa semana que está começando, né? Para todos nós. Hoje parece que não está tão frio, pelo menos aqui em Sorocaba tá. O céu está bonito, olhando pela janela aqui, o céu está muito bonito, tá bem limpinho, está super azul. Não tá um azul, tá um azul clarinho, mas tá com cara que vai esquentar hoje, né? E você aí, professor Adriano, como é que tá aí? Professor Adriano é de Capão? Professor Adriano é de Capão? Isso, aqui E tá um aí? pouquinho mais frio, tá 12 graus. É? Mas hoje tá mais, em relação aos outros dias, tá melhor sim, viu, Flávio? Tá melhor. Tá começando. Tá Bom dia para começando você e aqui. bom dia para todo mundo aí. Boa semana para todos. Maravilha. Tá começando a esquentar, né? Pelo menos é o que parece, né? Bom, parece que tá retomando aí a temperatura, né? O inverno aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, é o quê? 2, no máximo 3 semanas estourando, né? Não passa muito disso. Isso, junto com eu, o Adriano e o Gerson, nós acionamos lá na Pós, né? E na Pós é legal que tá muita gente do Brasil inteiro, É Flávio. verdade. Eu não sei se o Gerson comentou contigo. E tem o pessoal da Bahia. Diz que lá na Bahia tá fazendo 23 graus. Diz que tá muito frio. Eles não estão aguentando. Ai, Deus. Eu falei, pensa, 23 pra gente aqui, estamos no céu. Então, não é? Pois é, não? Maravilha, tá certo. É assim mesmo, né? Um país de dimensões continentais como o nosso, né? Não tem jeito. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos tocar então. Hoje, né, eu com o professor Adriano, a gente trouxe aqui para essa aula, a gente vai falar um pouco, vai continuar falando de Python, mas a gente vai falar de estruturas de... Ai, fechei, não, tá aqui. A gente vai falar de estruturas chamadas array, né? A gente vai ver que o array, ele guarda certa semelhança com listas, tuplas, né? Mas ele não é lista e nem é tupla, tá? As estruturas de array, elas são estruturas, como é que eu posso dizer? Elas são estruturas mais trabalhadas em linguagens como C++, né? O próprio Java, ele tem algumas questões ele não trabalha com array, tá? Essas linguagens mais modernas, né, como Python, as últimas versões do próprio Java, né, elas não trabalham com array, elas trabalham com conceitos similares a array, que, por exemplo, em Java a gente chama de collection, né? Em Python a gente chama de lista, tuplas, né? Por quê? A gente vai perceber que o array, ele é uma estrutura mais focada nas questões de programação, e a gente vai ver que ela se aproxima bastante de questões quando a gente estuda matemática computacional, tá? Então, apesar de Python ter, né, estruturas de array, existem estruturas até um pouco mais elaboradas. O legal é que quando a gente traz isso para o Python, a próprio Python ele traz algumas funcionalidades no uso desses recursos de vetores, né, de matrizes, tá bom? Então, vamos lá, que acho que é mais fácil a gente fazer do que ficar falando. Então, essa aula aqui, como é de programação, fica mais fácil a gente falar, a gente mostrar fazendo, né, professor, do que a gente ficar falando aqui teoricamente. Com Evidentemente, certeza. se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer rabisco em sala de aula, a gente ia projetar essa aula no Data Show, e muito provavelmente a gente ia fazer alguns comparativos dela na lousa, tá? Então, o dia de manhã que vocês se interessarem por outras linguagens de programação, vocês vão ver que isso está muito presente em C,
C++, tá? E vai encontrar em Java também, mas em Python tem gente que não gosta de lidar muito com array, com Acho que é mais vetores. rudimentar, né, em relação às outras coleções. Não que não se aplica, mas... É uma visão ímpar minha. Eu sempre, quando vejo vetores, eu olho realmente para aplicações destinadas única e exclusivamente à matemática. Por exemplo, Faz sentido. grafos, né? Uhum. Grafos é uma parte da matemática que estuda problemas matemáticos. Então, você vai usar bastante isso em Uhum. grafos, por exemplo, tá? Mas Python é muito usado também para resolver problemas matemáticos. Só que Python traz essas estruturas de listas e tuplas, tá? Que para mim, que não sou conhecedor de Python a fundo, parece ser a mesma coisa, tá? Se você olhar assim as duas do lado, são parecidas, mas não são iguais, tá? Elas têm cada uma cada estrutura tem suas particularidades. Vocês vão ver aqui, tá? Mas realmente pode ser também, o professor Adriano falou que um pouco o rudimentar, um pouco do passado. Sim, pode guardar também um pouco desse viés, mas cuidado, tá? Se você pegar um cara que trabalha, que conhece muito bem em Python, aí a pessoa vai falar, opa, não é por Não é aí, bem assim. não é bem assim, tá? Mas de forma bem superficial, é uma forma de pegar os vetores, as matrizes que eram trabalhadas de uma forma, e dar uma melhorada nesses procedimentos, tá? Bom, vamos lá, vamos que é mais fácil. Deixa eu projetar aqui, deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Eu vou fazer aquele esquema, vou projetar o slide e também vou projetar. Depois a gente já aproveita, apesar que eu acho que é mais fácil já vir aqui, Flávio. Eu já vou projetar a tela toda, que daí como eu vou ficar alternando entre deixa eu ver aqui. Eu vou ficar alternando lá entre o live programming, tá bom? Que daí a gente vai olhando e vai fazendo. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês já a tela. Deixa eu só aqui no... Aparecendo aí para vocês? Chegou a tela aí para vocês? Sim, Flávio, Tá, tranquilo. beleza. Deixa eu só colocar um pouco menos aqui o zoom. É para diminuir. Agora sim. Então vamos lá, né? Então, aqui tem uma pequena introdução, né? Do que o professor já falou, não vou ler tudo, mas basicamente todos os elementos, uma particularidade dos array, né, é que todos os elementos que contém que estão contidos, ele tem que ser do mesmo tipo. Tá? A gente viu lá que as listas e as tuplas, por exemplo, a gente pode ter isso cruzado, né? Pode ter essas informações distintas, né? Diferentes. Mas isso não é uma boa prática de programação. A gente viu que a gente acha que uma tupla só tem numérico, quando na verdade pode ter texto ali. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E as dimensões de um array, diferente das estruturas que a gente citou anteriormente, eles não podem ser modificados. Então, se eu criar um vetor com tamanho x, esse tamanho não pode ser modificado depois de criado, tá? E o que motiva, então, usar arrays, né, ao invés das outras estruturas que a gente viu anteriormente em Python? Justamente porque o array, ele é muito mais eficiente do ponto de vista de programação, tá? Então, quando a gente coloca problemas que estão resolvendo usando arrays e problemas que estão usando, por exemplo, uma listas do Python e um outro programa que está usando array, a gente vai ver que o programa que tem array é muito mais rápido, tá? Aí você pode pensar assim, mas hoje a gente tem memória RAM de monte aí para comprar, né?
relativamente, quando a gente olha lá no passado, a memória RAM hoje é muito mais barato quando lá em 2010, 2000 anos 2000, anos 90, né? E de fato isso é verdade. Você tem mais memória, as memórias são mais baratas, os computadores têm uma amplitude muito maior da quantidade de memória que eu posso colocar. Mas o fato é que quando a gente trabalha com computação de alta performance, isso passa a ser importante. Como assim, professor, computação de alta performance? Imagine um carro, né? Vamos pensar num carro aqui. Aí o carro, ele tem um sistema de airbag, ok? E como é que esse sistema de airbag ele é acionado? Esse sistema, os carros, eles são compostos por diversos sensores. Um carro atual, um carro moderno, por exemplo, um carro zero, se você for comprar um carro zero, ele é cheio de sensores, né? É sensor para tudo quanto é lado, tá? Por isso que quando esses carros atuais começam a dar problema, eles são muito complexos de resolver o problema, porque ele tem tantos sensores que é uma pilha de problemas que podem ocorrer. Mas, enfim, voltando aqui para o airbag, então o que acontece? Existe o chamado sensor de colisão, né? Quando uma colisão frontal ela acontece, por exemplo, é acionado um sensor. E esse sensor, ele faz uma leitura de um determinado momento, tá ok? Ou seja, imagine um sensor de temperatura, ele está lendo o ambiente. O que um sensor de colisão vai fazer? Bom, basicamente, imagine que você tem um pedaço de fio, que quando esses dois fios se juntam, quer dizer que fechou o curto, e se fechou curto, é porque houve uma colisão e eu tenho que acionar o airbag. Imagine que a linguagem de programação que vai acionar o airbag, ela de repente ela demora, sei lá, um segundo a mais para ser acionado. Esse um segundo a mais para ser acionado, ele pode ser fundamental para manter, para salvar o passageiro do veículo. Tá? Então perceba que existem situações críticas que um segundo a mais ele é muito importante. Né? Imagine, por exemplo, sistemas críticos, né? Um avião, por exemplo, quando ele está a parte mais crítica de um avião é quando ele vai fazer o pouso. Então, quando ele vai subir, quando ele vai decolar, não é algo tão crítico. O crítico é quando ele vai fazer a aterrissagem. E naquele momento existe um monte de preocupações. Então, todos os sensores que têm que estar funcionando e quase que em tempo real. Né? Uma usina nuclear, por exemplo. Não precisa nem ser usina nuclear, né? Pode ser uma usina hidrelétrica mesmo que está tendo uma vazão de água. Então, se você aumentar drasticamente a vazão de água, você pode correr um risco, né? Se você diminuir, você vai impactar um determinado setor, tá? Então, a gente pode até explorar aqui um pouco o futuro, né? Pensar as cirurgias remotas, né, no futuro. Então, essas questões complexas, um segundo a mais, um segundo a menos faz diferença, sim. Tá? E aí, para a gente continuar, para a gente trabalhar em Python, a gente precisa de uma biblioteca, né? A gente precisa de um módulo, esse MUMP, né? O chamado Numeric Python. Essa classe MUMP ela vai definir, né, algumas características para a gente poder estar usando o próprio array, beleza? Mas enfim, só essa introdução aqui. Uma coisa legal é que se a gente quiser saber mais sobre essa classe, tem essa documentação aqui, tá bom? E vamos lá, então, começar, então. Deixa eu só reduzir aqui, que ficou mais... Não ocupou tudo. Agora sim. Bom. Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Então, a parte de cima aqui é onde está o código e aqui
está o resultado. Então, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Então, para a gente criar a array a partir de listas, podemos usar o módulo NumPy, né? Conforme exemplo. Então, lembre-se que para usarmos o módulo, precisamos carregá-lo usando o import. Então, sempre quando for usar uma biblioteca ou uma classe externa, eu preciso ter esse import aqui, tá? No exemplo, o módulo foi carregado e usamos o apelido NP para acessar os recursos desse módulo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu importei, né, a classe NumPy, dei um nome para ela NP, porque se eu não fizer esse as aqui, aonde está o NP aqui, eu preciso reescrever o nome dela, tá bom? Então é só uma forma de encurtar aqui. Aí eu criei uma lista, nós criamos aqui uma lista, ok? E depois, perceba que o B aqui, ó, ele está igual np.array, e dentro do array, eu estou criando um array com base na lista A, certo? E aí eu estou dando um print no A. A gente vai ver a estrutura da lista. Depois eu estou dando um print type A para mim ver o tipo da estrutura A, que ele está falando que é uma classe lista. E depois eu estou dando um print B. Olha só, perceba que aqui, ó, eu tenho o print do A, que é uma lista. E logo abaixo do class list aqui, eu tenho o print do B, desculpa, que é a nossa array, tá? Então perceba que ele mostra diferente, tá? Depois aqui eu dou um print B, ele mostra, né, o tipo, certo? Vamos lá, então fazer esse cara aqui, ó. Então, eu tenho aqui o live programming, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só fazer um cara aqui diferente. Vou abrir um bloco de nós aqui para me copiar aqui, porque vai ficar mais fácil. Import NumPy as NP, tá? Aí eu tenho aqui um A que é igual a 1. Abro aqui, eu tenho 1, 2, 3, fechei. Cadê? Aqui. Vírgula, né? Eu vou colocar 6, 5 e 4, tá? Então, vamos começar por partes. Vamos colocar o print aqui, o print A, né? Vamos colocar aqui o print, aí aqui o type A. Bom, então, só fazer isso aqui, beleza? Então, caramba, será que não dá para fazer os import aqui? Eu copiei errado. Import NumPy. Não, tá certo. Import NumPy as NP. Putz, será que ele não deixa importar, Adriano? Rola embaixo lá para ver se tem algum erro. Eu acho que ele tá avisando que tem um. Deixa eu ver aqui. Rola... Import. olha lá. Danadinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar a IDE aqui do Python na minha máquina. Espera aí, pessoal. Parará, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho instalado. Estou tão mal acostumado aqui. É o I2. Será que é isso aqui? Pode clicar aqui. É isso danado. Legal. Cadê aqui? Vamos lá, então. Vamos ver se... ele abriu até uma versão DOS aqui. Bom, vamos lá. Dá para aumentar essa fonte aqui? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mudar o texto aqui. Shell, put, go to, configure idle. Deixa eu ver se tem fonte aqui, tamanho de fonte. Window, format.
Aqui tá um size aqui. Vamos tentar mudar para um 16. Apply. Acho que melhorou um pouco. Acho que melhorou. Vamos lá ver se vai. Então, vou fazer aqui. Vou fazer o import. Vou fazer o import. Não, não tá dando certo. No model. Tô testando outro aqui, deixa eu ver. Então, esse que é o duro de trabalhar com esses. Só um minutinho, pessoal. A gente não Que tem. às vezes acho que tem que instalar, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Então, é que eu não tenho aquele. Eu não instalei aquele outro Anaconda. O Anaconda, né? Então, mas vou ter que. Anaconda, Python. Tem que baixar ele aqui já. Instale um Windows. Tem que instalar esse trem. Eu não me atentei para isso. Tchá. Pessoal, só um instantinho. O professor Adriano está vendo lá se ele consegue lá. Aqui, enquanto isso, deixa eu ver outra coisa. Não é o Anaconda, é o Júpiter. Python. Deixa eu ver aqui, é o Jupyter Notebook. Putz, que saco. Aqui. Aqui está. Deixa eu ver se dá para. Current. Install with tal. Tarará. Deixa eu ver se aquela outra versão do Python aqui ele deixa. Deixa eu ver se sem ser. Esse daqui aqui vai. Não. Tô que nem eu sei que tentando rodar aqui, não tá indo também não. Tô usando uma versão que eu tenho aqui no VS Code também, não tô conseguindo. Alguma coisa tem que fazer aqui. Se rodar sem o import no NUMP lá, eu acho que ele entende que é uma lista. Então, não vai dar o. Um array, né? Então, mas esse daqui que eu tenho aqui era para funcionar, esse O idle, Pythonzinho. né? Então, cadê aqui Python? Era para funcionar esse danado aqui. Que estranho. Igual a 10. Olha lá. Aqui. Pouquinho. Pessoal. Particularidades da linguagem. Eita, nós. Deixa eu pensar aqui rapidão. Porque vai demorar para instalar aqui. Rodar. Map. Online. Python. Ver se acha um simulador aqui. Python, como importar map para IDE. Deixa eu ver se tem aqui alguma dica. Como eu nunca usei isso,
Tá aqui. Import erro. Mas aqui vou precisar do bendito lá. Não. Puta que capiroto. Ai. Python, interpretador online. Deixa eu ver se tem algum aqui, toque de caixa que entende esse trem. Acho que esse aqui foi. Acho que esse interpretador aqui foi. Vamos ver. Deixa eu ver. Acho que achei um aqui. Aqui. Deixa eu ver. Esse foi aqui, Adriano. Ó. Deixa eu ver. Aqui na tela. Pelo menos não deu erro. Não, foi. Eita, não é, mas depois eu vou verificar isso. Depois eu vou ter que correr. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que deu aqui. Então, vamos lá. Vou continuar aqui, então. Conseguimos aqui contornar. B igual. Aí eu vou colocar aqui um B igual. Aí eu vou chamar aqui a biblioteca. Agora é a hora da verdade. Array. Então, eu estou criando aqui com base no A. E vou dar um print B. Né? E vou dar um print type B. Certo? Então, se eu não errei, nenhuma digitação ali, vou executar aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui a parte do A, NP, print, vamos lá. Foi. Esse daqui reconheceu o bendito lá da biblioteca. Menos mal. Então, aqui, ó, deixa eu só dar um zoom aqui. Aí, ó, olha só. Aqui é a lista, certo? Olha como é que o array ele é mostrado, né? Olha que interessante. O array, a gente vai ver que ele é uma estrutura, ele é uma estrutura assim, ó, né? Ele tem essa característica aqui, enquanto que as listas, elas são desse jeito, né? Ela é organizada dessa forma, né? Ela é organizada de forma diferente, tá bom? Então, menos mal, funcionou. Beleza? Então, olha só, que legal. Eu só dei um espaçamento aqui para só agrupar ela. Então, aqui nós estamos falando... Peraí. Sim. Perfeito. Então, aqui, ó, nós estamos apenas, né? Eu só separei aqui para ficar mais ilustrativo, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu fechar essas guias aqui que eu criei à toa, né? Maravilha. Então, ó, aí ele tem uma última parte aqui que ele cria, né? Quando nós criamos aqui o array a partir do A, repare que nós não falamos qual era o tipo do array. Então, agora nós vamos criar o C aqui e vamos acrescentar aqui, ó, vírgula float, ou seja, o tipo dele, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar um C igual np.array. Vou colocar aqui o A, vírgula, float. Depois eu vou dar um print aqui no C. E vou fazer um print aqui também, ó. Vocês vão ver que... Vamos colocar aqui aqui também, tá? Então, eu vou acrescentar aqui mais 3 linhas, ok? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Fiz a mesma coisa que a linha 7, só que acrescentei agora um float aqui. E o restante aqui é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O que ele se comporta? Olha só, que diferente, tá? Diferentemente, vocês vão ver aqui, ó. Opa, aqui é um red. Aqui está sem tipo. Sem tipo. Né? Aqui
E já tem tipo. E é um float. Repare que existe, ó, um pontinho aqui. Por quê? Porque os números de ponto flutuante é os números com decimal. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, as casas decimais, tá? Esses números aqui são inteiros, mas se eu viesse aqui e colocasse, sei lá, um ponto, isso aqui, por exemplo, né? A gente ia ter, ó. Aí, automaticamente esse list aqui, que não tem tipo pré-definido, ele iria assumir, né? Ele iria assumir as casas decimais. Beleza? Tranquilo? Então, só para... Espera aí. Ok? Tranquilo então, pessoal? Primeiro susto aqui nosso aqui que não tinha ido na primeira, mas aí foi de segunda. Fechar isso aqui, maravilha. Ok? Qualquer dúvida aí vocês interrompem, tá? Vamos continuar então. Agora a gente vai criar outros tipos de vetores, né? É possível criar um vetor com zeros ou uns ou identidade, né? Aí a gente lembra daquelas propriedades da matemática lá, que são as matrizes, né? Oh, mas então dá para trabalhar a disciplina de matemática de matrizes usando Python? Sim, seria inclusive o ideal, tá? Mas vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu só dar uma mudada aqui nessa fonte para ficar um pouco maior aqui, para a gente visualizar melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou manter aqui essa estrutura e vou copiar o código aqui, porque eu não consigo copiar aqui. Tá? Então, vamos lá. O z é igual a np.zeros, ok? Aí eu vou colocar aqui 3. Vamos executar isso aqui primeiro, depois a gente vê o que está fazendo aqui. Ó. Vou apagar então o restante aqui. Aproximar aqui. Se eu executar aqui, aparentemente não aconteceu nada, né? Porque eu não mostrei o resultado. Vamos continuar então. Vou me antecipar aqui, ó. Eu vou colocar um print z. Certo? Vamos ver o que acontece. Olha só, ele criou, né? E o que ele fez? O que é esse 2 e 3 aqui? Seria duas linhas por 3 colunas. Se você quiser uma matriz quadrada, 3 por 3, tá aqui, ó. Ah, eu quero 10, 13 por 13, por exemplo. Tá lá, ó, gerou a matriz, ó. Olha que bacaninha, tá? Então, isso aqui é muito legal, tá? Eu vou manter 3 por 3 aqui. Tá, vamos voltar lá. Seguindo, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar, então, ó, uma matriz, ok? De uns. Ok? E aí, ó, ela tem... Vou colocar 3 por 3 também. Vou manter esse padrão aqui. E eu vou falar que ela é do tipo inteiro, tá? Ela não é float, ela é int, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui, só que vou colocar um print da matriz de uns, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou chegar aqui, copiar, vou colar aqui. Vamos executar lá. Olha lá, a matriz de zeros e a matriz de 1 aqui, ó, certo? Muito bem. Deixa eu só mudar aqui que eu vou copiar toda hora. Vamos continuar, então. Vamos lá. Vamos fazer esse i aqui, que seria a nossa identidade agora. np.ident. Isso. E float. Tá? E aí nós vamos ter aqui também um print i. Vamos lá agora para esse camarada aqui. Executar ele. Executar ele aqui. Olha lá, ó. Certo? Ficou pequenininho. Vamos colocar uma matriz de identidade 5. Vá? Só para ficar maior. Olha lá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó.
Matriz de zeros, matriz de uns. E olha aqui, ó, vamos ver se eu tô com a coordenação motora boa. Ó. Aqui, ó. Feito? Maravilha, né? E isso tem a ver com o tamanho aqui da nossa matriz, tá? Como eu coloquei 5, ela ficou mais visível agora, tá? Muito bem. Belezinha? Tranquilo? Tem aqui um exemplo, né? Vamos tocar então. Aqui. Vamos lá. Uma outra maneira da gente criar é a partir de uma lista unidimensional, tá? Então, por exemplo, olha o que esse cara está fazendo aqui, ó. Show. Ele não está trazendo aqui, mas eu tenho que manter esse import, tá bom? Então, eu vou copiar esse código aqui. Deixa eu só trazer ele aqui para não atrapalhar o que está escrito ali. Pronto, agora sim. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar um x, que é igual a np, igual a array, certo? Aí eu vou criar uma range, certo? Uma range de 12. E vou colocar um res shape. 3,4. Vamos ver o que isso vai rolar lá. Ah, tem que dar um print x, né? Senão não vai. Senão ele não mostra. Vamos lá. Vamos executar esse cara aqui. Opa, vamos lá. Ih, caramba, peraí. Arranjo, faltou o E aqui. Agora sim. Olha só. E aí, ó, o que ele fez aqui? Eu não consigo... O que ele fez aqui, ó? Eu não consigo redimensionar, tá? Mas o que ele fez, ó? Esse camarada aqui, ó, ver se eu consigo deixar eles dois mais ou menos. O que o range fez? O range é um intervalo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um intervalo, que vai 0, 1, 2, né? Até o 12º elemento. Como começa com 0, o 12º elemento é o 11, tá? E o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é a dimensão da matriz, né? Que no caso é 3 por 4, ok? Então, o que ele fez? Ele vai tentar acomodar esse intervalo nessa matriz aqui. Agora, vamos pensar em umas coisas interessantes. Vamos forçar a amizade aqui, ó. Vamos colocar 2 por 2 aqui. Consigo redimensionar isso aqui? Não dá. Eu estava tentando redimensionar aqui para ficar mais próximo disso, mas não vou. Olha só, ele deu um erro, né? Olha o erro que ele deu. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando pegar 12 elementos e redimensionar numa matriz 2 por 2. Olha o erro que ele está dando. Ele está falando que, literalmente, olha, o tamanho não cabe, tá? Vamos fazer um exagero aqui agora. 5 por 5. Aí, ó, ele está dizendo a mesma coisa, tá? Então, perceba que eu preciso ter aqui uma relação que faça sentido, ok? Eu preciso ter uma relação que faça sentido, tá? Senão, vai ter problema, tá ok? Tudo bem até aí? Maravilha. Vamos seguir então, ó. Tem até aqui uma explicaçãozinha, né? Nesse caso, a função range é utilizada para criar uma lista de 0 a 11 e ela é redimensionada a matriz 3 por 4. Vamos aqui agora trabalhar com os índices, né? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho uma lista, depois eu mostro essa lista e aí eu tenho a conversão dela em array. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? A igual a lista aqui. 0, 1,
2, 3, 4. Aí fechei. Primeira parte da lista. Agora a segunda parte aqui. 5, 6, 7, 8, 9. Fechei. Aí eu vou fazer um print A, né? Aí vou fazer um print. Aí agora eu quero um elemento, eu quero o índice 0, né? Da minha... Opa! Eu quero a linha 0 e a coluna 0 da minha matriz. E vou fazer agora, vou criar um B, né? Com base no A. Então, vou criar minha matriz aqui a partir de uma lista. E vou fazer algo muito parecido. Tá? Só que agora aqui é B e aqui é B. Que tem que fazer assim, Flávio. Aqui só tem essa mudança. Belezinha. Vamos lá, então. Então, perceba que existem são jeitos diferentes de acionar o elemento da matriz. Então, deixa eu só dar uma separação aqui visual. O que acontece? Aqui nós criamos uma lista. Imprimi a lista e estou imprimindo o elemento que está na linha, nas coordenadas 0, 0 aqui da minha lista. Quando eu estou trabalhando com um array, para mim acionar um determinado elemento da lista, eu tenho que utilizar essa estrutura aqui. Então, vamos dar um run aqui. Olha só. O que nós fizemos aqui? Ó? Então, primeira coisa que eu fiz, imprimir, né, a lista completa, certo? Peguei o primeiro elemento, peguei o elemento que está no 00 aqui na linha 5, ó, a linha 5 aqui. Depois, eu converti e imprimi aqui a mesma situação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o 1 e aqui o 2. O que acontece aqui, Flávio? Ó, ele pegou o 7. Por quê? Ele pegou 1, 2. Ó, 0, 1, 2. Certo? Quando eu pego aqui, agora, se eu quiser pegar esse mesmo elemento, então eu tenho que entender que isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha. Então, em que linha está? Então, está na linha 2, elemento 2. Vamos ver o que acontece. Opa! Aqui começa no 0 também, Flávio. Olha lá, certo? Então, perceba que, apesar de parecer diferente, aquela nossa conversa lá que parece a mesma coisa, ela se apresenta aqui de novo. Ó. É como se isso daqui, aqui é a coluna, e aqui é a linha, certo? Aqui é a linha. Aqui, de certa forma, guarda a mesma, entre aspas, né? a mesma configuração. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos tocar. Eu posso fazer fatiamento de listas, ok? Eu posso fazer o fatiamento. Então, vamos pensar aqui. Vamos trabalhar com esse fatiamento aqui. Vamos lá. Peguei um LT aqui, uma lista, tá ok? Aí eu vou pegar. Precisava ter apagado, né? Só um instante. Vou mudar o nome aqui, um LT. Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3. Aí depois eu tenho 4, 5, 6, 7. Isso. E aqui agora eu tenho 8, 9, 10 e 11. Maravilha. Aqui eu vou dar um print na lista. Print LT, certo? A gente já tinha visto isso aqui. LT, né? Para fazer lá o fatiamento. Vou ter 1, 2 pontos, menos 1. E isso, perfeito. Então, aqui, só para ficar muita coisa,
Basicamente, o que eu fiz aqui, né? A gente pegou a gente aqui imprimiu a lista completa e aqui a gente pegou apenas um fatiamento da lista, certo? Pegamos aqui uma parte da lista. Se eu converter isso daqui agora, vou converter isso aqui agora para uma matriz. Então, o que eu vou fazer? np.array, array quem? lt, né? Nossa, tá errado o slide aqui, agora que eu vi. Aqui tá escrito lista, quando na verdade era para estar LT. Não tem problema. Vamos lá, eu vou dar aqui um print mate, certo? E vamos fazer o fatiamento dela. Tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Vou pegar só um, tá? Vou fazer a mesma coisa. O print, só que agora aqui eu vou fazer o mate. É essa facilidade que a gente não tem, por exemplo, quando a gente trabalha com linguagem C ou C++, usando matrizes. Para mim fazer isso daqui, eu precisaria de mais recurso computacional. Eu precisaria escrever mais linhas de programa. Tá? Então, para fazer o que está aqui na linha 8, eu precisaria de muita programação. Tá? E aqui, com Python, eu faço apenas usando a mesma estrutura quando a gente faz o fatiamento usando uma lista, tá? Então, perceba que aqui é natural isso daqui no Python. Mas se eu quisesse fazer isso daqui, por exemplo, em C++, eu ia precisar fazer uma estrutura de repetição, eu ia precisar fazer algumas validações, eu ia precisar de pelo menos aí umas 5, 8 linhas de código para fazer em C++. Tá ok? Aumentando ainda a complexidade, né, professor? Exatamente. Tá? Exatamente. Vamos entrar aqui em operações que a gente já está bastante. Vamos falar de operações com arrays, tá? Eu não vou ler aqui o texto, deixar aí para vocês depois. Mas olha só. Então, perceba que quando a gente trabalha com arrays, existe uma relação muito próxima com os vetores, né? Com matrizes, desculpa. E é muito legal porque a gente consegue executar essas operações que a gente faz lá em matemática, que são as operações com vetores, a gente pode treiná-las, né? Verificá-las exatamente aqui também, e com uma ótima ferramenta para testar isso. Então, por exemplo, olha que legal, eu tenho dois vetores, duas matrizes aqui, né? E aí eu estou fazendo a soma delas, ok? Então, aqui a soma relativamente é simples, né? É só somar cada elemento. E a multiplicação é só fazer a multiplicação. Inclusive, a gente consegue fazer operações com matrizes de dimensões diferentes, Flávio? Sim, a gente dá para fazer sem problema nenhum. Então, vamos ver aqui esse exemplo, né? Então, deixa eu pegar aqui o A, né? Então, o A aqui, ele vai ser um np.array, né? Ao invés de eu pegar agora os elementos de uma lista, eu vou criar os elementos aqui já, tá? Aqui é 1 e 2, e aqui é 3 e 4, tá? Aqui, automaticamente, vou dar um print no A, certo? Vou criar a matriz, o vetor B, aqui é o B, e aqui é 0, 2, né? E aqui é 3 e 1. Beleza. Então, se eu pegar isso daqui, ó, e executar aqui, nós vamos ter o que eu fiz aqui? Faltando fechar um aqui. Agora foi, né? Então, eu tenho aqui, ó, os dois vetorzinhos, né? Os dois vetores aqui. Deixa eu só colocar errado aqui. Colocar errado não, colocar certo. Beleza. E aí, ó,
eu vou agora executar a operação da soma. Tá vendo aqui a soma aqui embaixo? Ó? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar só um espaço visual aqui. Eu vou colocar um C, que vai ser o A mais B, certo? Vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui A, B, C, D, E e F, certo? Olha lá. Então, aqui eu vou fazer a subtração, a multiplicação e a divisão. E agora, eu vou simplesmente colocar um print aqui, ó. F, aqui é um print E, e aqui é um print D, e aqui é um C. Então, olha que bacana isso. E aí, vou colar aqui, ó. Vou dar só um espaçamento visual aqui, ó. Olha aqui as operações, ó. Ó, soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, repare que eu criei a matriz 1, a matriz 2, A e B, estou somando, estou subtraindo, estou multiplicando e estou dividindo. E depois eu estou mostrando aqui, ó. Vamos executar isso aqui para ver como é que fica. Opa, o que eu fiz de errado aqui? O que eu fiz de errado lá? Print. O que eu fiz? Espera aí, pessoal. Espera aí. A mais B. O que eu fiz de errado lá? Espera aí. Uma coisa aqui. Vamos por etapas. Aqui foi. Então, é alguma coisa aqui que está sobrando. Tá, o mais foi. Aí, já vai achar. Vamos por etapas. Vamos por vez. Subtração foi. Ah, eu acho que é a divisão que está dando o BO. Acho que é a divisão que deve estar dando. Vamos ver. Foi a divisão ou foi a multiplicação? Eu acho que é a divisão que está dando divisão por zero. Deixa eu ver, rodar Detalhe. de novo. Ah lá, isso aí mesmo. Ó. Eu não olhei o erro, né? Exatamente, ó. Exatamente. Mas olha só, ele fez parte. Ele deu problema apenas nesse elemento aqui, ó, que é justamente esse cara aqui, ó. Ele deu erro nessa divisão aqui, ó, de 1 por 0. Entendeu? Ele deu erro aqui, ó. Mas perceba que os outros elementos ele fez, ó. Tá? Então, se a gente mudar aqui, Flávio, se a gente colocar o 1 aqui só para nível de execução, olha lá, agora foi. Tá? Mas é legal que tenha dado esse erro para a gente poder entender que se tiver um zero lá, ele vai dar esse detalhezinho aí, tá? Gozado que aqui no slide ele passou, não sei por quê. Mas vamos lá. Beleza? Então, ó, o que ele fez aqui, né? Observe que não basta ter o mesmo número de elementos, mas a forma shape, né? Então, isso é muito importante, né? Porque a dimensão da matriz ela é muito importante. Se tiver um tamanho errado, vai dar um probleminha aqui. Agora vamos ao que interessa, né? Que é muito legal. Tamanhos distintos, né? Então vamos direto ao exercício. Então, ó, aqui, belezinha. Deixa eu pegar aqui o A mais 1. Tá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer ele, Flávio. Vamos lá. Vamos fazer ele aqui para a gente ver, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Beleza, né? Então, deixa eu só deixar mais bonitinho aqui. Print array A. Só para ficar bonitinho. E aí, eu vou criar um B aqui, ó, que vai ser o A mais 1, certo? E aí, nós vamos fazer aqui também para ver como é que ficou o B. Vamos lá. Vamos executar esse trem aqui. Ó, o que ele fez? Ele pegou e acrescentou apenas o número 1 a cada um desses elementos aqui da lista, tá? Então, ver aqui, ó,
aqui, ó, o A, né? Esse aqui é o A. E aqui, ó, eu fiz o 1 mais aquele cara lá, que resultou em acrescentou basicamente mais um a cada um dos elementos, tá? Eu posso fazer também isso, certo? Então eu posso fazer multiplicação, subtração, tá? Aqui que eu quero chegar, né? Perceba que aqui é legal, porque aquelas operações entre matrizes, e é o que mais pega quando a gente está estudando matemática, né? Como é que eu faço isso? Perceba que a gente vai fazer isso daqui, ó, e o Python, ele é aí que é muito legal o Python. Por isso que é legal, se você tiver a oportunidade, sempre quando for fazer esses exercícios, né? Aí é uma dica, né? Associa isso daqui, tá? Tenta fazer no Python também. Então, vamos lá. Range. Então, eu tenho aqui uma... Vou criar uma range aqui de... Deixa eu ver. 1, 13 e 2. Maravilha. Aí eu tenho aqui um res shape, né? Aí aqui o 2,3. E aqui estava faltando parênteses. Legal. Então eu tenho A. Então se eu der aqui ó, um print deixa eu colocar. Aí está. Maravilha. E aí eu dei um print. A. Então vamos ver primeiro como é que ficou essa matriz aqui, ó. Que vai aparecer aqui, ó. Então, belezinha, ó. Eu tenho essa range aqui e ele criou aqui para mim duas linhas 3x3. Aqui, né, eu não posso fazer isso, apesar que eu acho que aqui ele vai dar uma zica de tamanho, não tem problema. Deixa aí mesmo. Foi isso daí. Legal. Aí, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar outras duas aqui, ó. Nós vamos criar uma B e uma C. Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui. B é igual a nt.array, certo? Aí eu vou criar aqui uma pequena lista, 4, 5, 6. E vamos já criar o C aqui também. np.array. É uma lista com mais, né? Aqui é um 0, 0. E aqui é um fechou. E aqui, né, é só para a gente ter os prints aqui. Então, aqui é C, só para a gente ter a identificação. Aqui é o B, é o B. Então, vamos lá, só para acrescentar isso daqui. Deixa tudo bonitinho. Verificar. Certinho. Tá aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Aí agora, ó, olha só aqui, ó. Aqui, ó, a gente vai começar a fazer as operações. Então, vamos por partes. Ok? Vamos lá. Então, eu vou chegar aqui, ó. Vou criar um D, que é igual a A menos B, certo? Aí eu vou dar um print aqui, D. Vamos lá. Vou deixar... Opa. Aí. Aqui embaixo. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Print D. Vou fazer vou dar um destaque aqui, ó. Olha só. Tá? Então, ó, eu não vou mudar aqui, eu só vou mudar a operação matemática. Eu vou colocar uma soma aqui. Ó, somou. Perceba que eu estou somando o A, né, com o B. Espera aí, o que ele fez aqui? Nossa, ficou na primeira linha ali, que estranho. Juntou aqui o... agora sim, perfeito. Tá? Deixa eu só dar fazer uma gambiarra aqui para dar uma separação visual. Tá muito grudado. Beleza. Nossa, tem hora que ele cola aqui, não sei por quê. Não estou entendendo, mas tudo bem, ó.
Eu peguei esse vetor e somei com isso, tá? Olha o resultado. Eu vou mudar aqui, ó. Eu fiz mais. Vamos fazer multiplicação agora. Olha lá. A divisão vai dar problema, né? Deixa eu ver. Ah, não, foi. Deu. Belezinha, tá? Então, olha que dá para fazer bastante coisa. Então, olha um exemplo aqui, né? Olha esse exemplo aqui mais prático. Vamos fazer esse daqui. Esse daqui é legal. Deixa eu pegar aqui. Quem é esse aqui? Ó. Então, vamos lá. Opa, ó. Então, vamos lá. Então, aqui é o 2,3, vírgula. Aí o próximo aqui é 0,1. Aí aqui é menos 1,4, certo? Nós temos uma... Aqui é o B. Temos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois aqui... Eu tiro isso. Aqui é menos 2, 0 e 4. Maravilha. Então, ó. Tem o A e o B. Aí, ó, o que nós vamos fazer aqui? Nós já vamos calcular aqui o C de cara, ó. A ponto dot B. E aí aqui nós já temos o C, Flávio? Temos. Deixa eu só dar uma sacada aqui. Então, ó. Lá, vamos copiar aqui e colar aqui. Lá. O que ele fez aqui? Ah, faltou aqui, ó. Deixar uma shape. Maravilha. Olha que bacana, né? Ó, menos 4, 4, 18. Olha só que legal. Tá vendo? Olha só, ele fez aqui pra gente, ó. Tá? Ele pegou basicamente, né? O que foi esse dot aqui? Esse dot aqui ele multiplicou. Dot B. Será que dá para fazer isso aqui, Flávio? B igual a A vezes B? Vamos ver o que sai desse, né? Já tem pronto ali. Vamos ver o que sai daqui. Agora não dá, tá? Então, sempre quando a gente vai trabalhar com tamanhos aqui diferentes, o Python, ele já tem pronto aqui para nós, entendeu? Então, perceba que parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, tem que tomar só cuidado com isso, beleza? Tranquilo? Então, ó, olha um outro exemplo aqui, ó. Agora aqui eu inverti, né? Então, ó, aqui eu tenho A vezes B, aqui eu tenho B vezes A. Então, aqui, vamos fazer... Aqui. E vamos fazer o D. Ó. Então, agora aqui é o B e aqui é o A. Aqui agora eu coloco o B. Eu coloco o D. Se eu executar aqui, olha lá. Né? Eu obtive um resultado diferente, ó. Menos 1, 17 e tamanhos diferentes, tá? Eu posso usar, a gente pode usar essa biblioteca aqui para, como ela é especificamente para rotinas matemáticas, então eu posso usar para questões estatísticas, eu posso usar diversas funções matemáticas, por exemplo, raiz quadrada, logaritmo, expoente, trigonométricas. Então, aquelas fórmulas trigonométricas que a gente vê lá em matemática, trigonometria, né? Eu posso usar aqui também. Eu só preciso pesquisar lá. Deixa eu ver aqui se dá para a gente abrir rapidinho aqui, né? Funções financeiras, como transformação de Fourier, polinômios, ordenação. Ah, ele não abriu. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa documentação. Só para a gente ver.
Deixa eu ver se eu consigo, só a nível de curiosidade, abrir essa documentação. Tá abrindo? Eu, hein? Deixa eu ver aqui se dá para... Tentei aqui também, não foi. Não foi? Deixa eu ver aqui. Documentação. NUMP. Aí, então. Às vezes o link está quebrado. Deixa eu ver se esse aqui, ó, MUP documentação. Acho que é essa daqui, ó, MUP.org. Acho que o link está quebrado. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Então, ó, referências, guia PDF. Vamos ver se abre aqui. Vamos ver se é a que eu estou achando, né? Faz tanto tempo que não abro mais esse documento que não sei mais se é a mesma. Aqui, ó. Isso. Extenso, só tem 1908 páginas. Mas vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, escalares, né? Rotinas. Deixa eu ver aqui, float. Deixa eu ver aqui, global, estúdio. Deixa eu ver se acha aqui, ó, internals. E por aí vai. Funções. É muito extensa a documentação. Ó, polinômios. Vamos pegar isso aqui, ó. Polinômios. Aqui, ó, tá? Vem aqui, ó, rotinas. Eu passei batido. Linear álgebra. Cliquei aqui, foi para lá. E o legal é que ele deve dar um exemplo, tá? Aqui no final, matrix, tá? Ó, olha lá que legalzinho. Tá aqui, ó. Ó, ele tá dando um exemplo. Entendeu? Então tem exemplo, dá para trabalhar, entendeu? Então a documentação ela é bem extensa, mas dá para fazer. Aqui, ó, um exemplo bacana aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá? Então é uma documentação interessante, muito extensa, tá? Mas dá para fazer bastante coisa, tá bom? Pessoal, a gente já até estendeu um pouco aí. A aula hoje começou um pouco truncada, porque a gente não sabia que aquele carinha lá ia dar problema. Agora a gente já sabe que tem um aqui que funciona. Eu vou guardar aqui na memória, que a gente vai utilizar ele nos próximos encontros, tá? Essa documentação, ela tá lá disponível. Depois, eu com o professor Adriano esqueceu, eu vou subir um exemplo, um ou dois exercícios para vocês fazerem para a gente, para entregar, valendo como nota, porque a gente já está no segundo bimestre, tá bom? E esse segundo bimestre ele é bem curtinho, tá? Então, até o final do dia, eu com o professor Adirane, a gente sobe lá uma lista de exercícios com um ou no máximo 2 exercícios para vocês fazerem para a gente, tá bom? Isso. Com base nesses slides que a gente apresentou agora, tá? Então, posso até dar um spoiler. O que a gente vai pedir? A gente vai mandar ali, como nesse último aqui, a gente mandou duas matrizes para fazer o cálculo matemático, e a gente vai pedir apenas para vocês executarem ela e mandar o resultado para a gente. Feito? Fora isso, pessoal, alguma coisa que vocês queriam falar? Professor Adriano, quer acrescentar alguma coisa? Não, tranquilo. Que tem algumas listas que já foram disponibilizadas para eles, né, esse bimestre. Então ainda é verdade. Então já temos algumas listas. Então deixa quieto. É verdade, tinha A gente esquecido disso. a gente vai avaliar se no máximo colocar um exercício hoje, né, professor? No máximo um. No máximo. No máximo um, a gente para não sobrecarregar vocês para aí. dizer que vocês estavam na aula, entendeu? Não fala isso para o coordenador do curso, só para dizer que vocês estavam presentes. Para não sobrecarregar vocês, tá? Isso, exatamente. Aí a gente tem já lá, o que está faltando é o professor Adriano corrigir as listas, tá? Ainda disponibilizar as notas para vocês. Mas isso será feito aí, no máximo, aí até semana que vem, está disponibilizado para vocês, tá bom? Então, mas já tem algumas listas, né? Que principalmente a gente trabalhou tuplas, as collections, né? Tuplas, dicionários e as listas, né? Que a gente trabalhou já. Sim. Então tem algumas atividades
Isso aí, mais a de hoje, a gente vai conversar, depois eu vou alinhar com o professor Flávio. A gente vê aí, ó, pra gente fechar aí o bimestre, tá, gente? Tá bom? Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Sem dúvidas. Então tá bom. Deixa eu só mandar aqui no link para vocês. Deixa eu só mandar no link aqui, no chat, esse caminho aqui para esse novo compilador online, que aquele lá, eu vou tentar colocar depois ali no. Eu li depois, fiz uma pesquisa aqui, ele não roda algumas bibliotecas, o NumPy é uma delas, tá? O qual? Esse? O Python Tutor, é o Python Tutor. Funciona, Tá, roda, mas a NumPy ele não carrega mesmo. Eu tava vendo tá, alguma possibilidade lá, não, ele não carrega mesmo. tá, tudo bem. Mas beleza, eu mandei aqui no chat aqui o link, né, desse novo aí. Eu vou tomar o cuidado de, a hora que a gente subir o PDF, colocar esse link, caso vocês queiram testar, né, em casa. Não precisa instalar, a gente vai tentar verificar online, até para vocês testarem o exercício, tá? E poder mandar para a gente. Pessoal, eu não tenho computador, é complicado, não tem problema. Faz no caderno, tira a foto e manda para a gente, tá? Opa, parece que Qualquer travou aqui. dificuldade, né, professor? Manda uma Isso, mensagem, tá? A gente tudo exatamente. casa a caso aí, tá? Tá. Bom, é isso então, pessoal. Então, tchau, tchau para vocês. Ótima semana que está começando aí para a gente, tá? E qualquer coisa, manda mensagem para a gente. Valeu? Tchau, tchau. Professor Adriano, muito obrigado. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, professor. Aqui a gravação.